Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga, em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para seres curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se Nosso Senhor endireitou essa mulher, pode ser que eu endireite minha coluna, né? Mas se ele quiser, né? Muito bem. Evangelho de Lucas, naquele tempo, no momento que é anunciado, na hora que é anunciado, acontece o que está sendo anunciado aqui. Eu tenho sempre falado isso, porque a primeira verdade é essa. Isso aqui aconteceu e está acontecendo agora. O que Jesus fez nesse Evangelho, faz agora. Certamente, é cura, depende da fé, e depende da vontade de Deus, não é só da fé não, tem que ter fé, mas aqui é vontade de Deus. Eu já falei ontem que tem cura que ele não cura, que tem doença que é para a glória dele, né? Serve para a nossa purificação e santificação. Jesus estava ensinando numa sinagoga, ele é mestre, se ele é mestre, ele ensina. Sinagoga, vocês já sabem, né? Porque eu sempre repito para vocês aprender, né? Sinagoga era a igreja dos judeus. Jesus não era, quando ele nasceu, ele era judeu, né? Então ele seguia a religião judaica, né? Depois, certamente com sua morte e ressurreição, ele criou a igreja católica, mas ele seguia a religião judaica, era judeu, o pai dele era judeu, a mãe, todo mundo lá. E a igreja do judeu é a sinagoga, também já expliquei, é uma casa, um localzinho, né? Uma casinha, um templozinho pequeno. O ambão fica bem no centro, não tem altar, não tem nada, fica só a palavra. Aí todo judeu acima de 12 anos, que já é considerado adulto, podia ler. Pegava a palavra lá, ou acaso, ou o rabi, o mestre, dava a palavra e ele lia em hebraico, depois sentava. Aí explicava sentado, né? Porque para o judeu o mestre é aquele que ensina sentado. Bem, o dia de sábado, também já disse aqui, toda vez que é dia de sábado, Jesus entra numa sinagoga, ele cura, tem briga, tem confusão. Por quê? Porque o judeu não quer que faça nada dia de sábado. Agora não quer porque são hipócritas, porque a lei do Antigo Testamento diz que Deus descansou, diz, mas isso é o Antigo Testamento, nós estamos no Novo, eu não tenho que seguir essa lei. Embora essa testemunha de Jeová aí segue, né, o sábado. Pois bem, estão ultrapassados já. E Nosso Senhor vai dizer sempre, Deus descansa, não. Nosso Senhor interpretou de outra maneira. Lá no Evangelho de João, ele vai dizer, Deus trabalha sempre, e eu também trabalho. Então, dia de sábado é dia normal. Para o judeu não era, para nós é. O nosso dia de não trabalhar é domingo. Tem até alguns que se dizem cristãos, aqui em frente, passa o dia trabalhando, dia de domingo aí. Eu não sei que cristão é esse, da boca para fora. Bote a caixa de som para lá para ele escutar. Chame ele, que eu estou dizendo isso mesmo. Pois bem, então é isso. Ele seguiu a lei do Antigo Testamento.
né? O dia para a gente não trabalhar é domingo, nós, católicos. Sei que algumas pessoas, por necessidade, tudo bem, mas uma pessoa dessa aí não tem necessidade. Aí, então aqui, se tem uma cura, se tem o dia de sábado, se tem um fariseu lá, vai ter confusão. Eles vão reclamar de Nosso Senhor. E não é só uma confusãozinha não, porque essa confusão aqui, teve outra e outra e outra, levou Jesus à morte. Você vê, né? Não era só uma discussãozinha banal não. Jesus, ele interpretava a lei, porque ele é a lei, ele pode mudar o que ele quer. O único que pode fazer o que quer é Jesus, porque é Deus. Não tem que dar explicação, não é Deus. Então, ninguém põe impedimento em Deus, ele tem todo o poder. Onipresente, onisciente, onipotente, faz o que quer. Como é que ele não interpreta a lei? Se ele é a lei, ele é o Filho do Pai, é um com o Espírito, é um com o Pai. Então, Adonai Elohim, Adonai errado. Ele faz o que ele quer. Quiser curar, cura. Acabou. Não quiser, não cura. É ele quem decide. Entrou na sinagoga, estava ensinando. Lucas 4 é outro texto que coloca ele ensinando. Lá ele leu o profeta Isaías e disse que está acontecendo aí, está acontecendo comigo. Os cegos recuperam a vista, os coxos são curados. Ele é quem cura. Né? Havia aí uma mulher. Então, dentro da sinagoga, havia uma mulher. E é uma coisa assim excepcional, porque às vezes as mulheres não entravam na sinagoga do judeu, não. E quando entravam, tinha um local delas separado. Fortaleza tem uma sinagoga, ou tinha, na década de 80, quando eu fazia seminário, ali na Rui Barbosa. As mulheres de um lado e os homens do outro. Eu fui lá 3 vezes, porque é a cultura de Nosso Senhor, né? Eu gostava de ir. Em Roma também eu visitava a sinagoga. Em Israel, eu rezei na sinagoga, em Israel, né? Rezei em hebraico. Eu fui no Muro das Lamentações, rezei em hebraico. O judeu daqui nem hebraico sabe mais. Ele não sabe mais hebraico, né? Eu estudei 12 anos, então eles pediram que eu ficasse ensinando hebraico lá na sinagoga. Imagina, o rabino pedindo que eu ensinasse hebraico, porque ele não sabia mais ler. Eles têm um livro lá, tem o hebraico e tem o som embaixo, escrito. Eles não leem mais o hebraico, só lê o som. Eu não quero saber de som, eu leio o hebraico. Porque às vezes a pessoa que escreve o som, né, da palavra, escreve errado. Eu não leio o som, eu leio o hebraico, porque eu estudei hebraico. Essa mulher tinha 18 anos, então na sinagoga tinha uma mulher, já é uma coisa excepcional. Fazia 18 anos e estava com um espírito que a tornava doente. Tem 2 coisas com essa mulher ruim. Ela tem um espírito, depois ela está doente. Até porque todo espírito ruim, Satanás, demônio, um espírito impuro, é a mesma pessoa. Ele causa doença. Ou doença física, no caso da mulher, ele encurvava ela, ou doença espiritual, essa certamente. Satanás entrou na pessoa, doença espiritual tem. E se for o caso, se ele entrou mesmo, for o caso de exorcismo, não sai sem exorcismo, sem expulsão de uma pessoa que tem um ministério para isso. Sai não? Sai não. A pessoa pode fazer o que quiser, se consagrou, está consagrado. E às vezes até por brincadeira, uma macumba, o espiritismo, a pessoa se consagra e está consagrada a ele, nunca brinques com isso e não sai só mais, só tem que ser um padre, um exorcista para expulsar, senão não sai não. Esse espírito tornava essa mulher doente, e ela era encurvada, né? E era incapaz de se endireitar. Eu me lembro que lá no Pirambu, morei lá 5 anos depois da minha conversão, falei aqui já que eu queria ser igual a São Francisco. Tinha uma mulher dessa, ela andava de uma maneira tal, era tão encurvada, que a mão dela tocava no chão. Ela não era assim. Ali eu não sei se nasceu assim, tá bem. Aqui está dizendo que essa aqui era possessa e tinha doença. Não quer dizer que todo mundo encurvado é possesso, não. Não tem ligação, não. É essa mulher aqui que é. Mas não quer dizer que toda doença é causa de possessão, de jeito nenhum. João 9, quando aquele cego lá que Jesus vai curar, diziam que ele tinha nascido cego por causa do pecado dos pais. Jesus não tem nada a ver. Esse negócio não tem negócio de pecado, não. Ele está assim
Nasceu cego, porque nasceu cego. E nem tinha espírito também, impuro com ele. Ali era só cura. Essa aqui que tem o espírito, está escrito, e está doente. Era encurvada, incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus viu, certamente, estava na sinagoga ensinando. Jesus chamou e lhe disse: mulher, sabia quem era, não chamou pelo nome. Mulher, foi logo dizendo: tu está curada, estás livre da tua doença. Ontem também ele curou pela palavra, já disse, toda cura vem pela palavra de Nosso Senhor. Ontem ele não tocou, né, o cego mendigo, não tocou, só fez falar. Hoje ele fala primeiro: mulher, está livre da tua doença. Agora depois vai tocar, né? Coloca as mãos sobre ela, e imediatamente a mulher se endireitou. Tem cura que é só fala, tem cura que ele toca, tem cura que ele bota as mãos. Cada cura é de maneira diferente. Não tem. A única coisa que tem que ter em toda cura é ele falar, porque ele cura pela palavra, né? Mas nem toda cura ele precisa tocar, não. Aqui ele coloca as mãos sobre ela. Na hora, a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. Primeiro sinal aí da cura dela, né? Louvar, agradecer, rezar, orar, né? Recorde sempre aqueles 10 leprosos. Eram 10, só um voltou para agradecer, né? Os outros 9 serviu para nada a cura, era melhor que não ficasse curado, né? Porque às vezes acontece isso. Jesus não cura para quê? Para a gente ficar mais santo, para rezar mais, para pedir mais. Ou para pagar os pecados dos outros, se purificar ou purificar os outros, né? Porque às vezes é curado e se manda, nem agradece. Ela começa a louvar a Deus, sinal de que estava muito agradecida. O louvor liberta. Aí o chefe da sinagoga, falei a confusão, né? Ficou furioso. Devia tomar um anestésico, né? Mas não tinha, né? Para se acalmar, tem algum remédio? Tem. Fala aí. Como é? Bora, meu povo, estou perguntando. Aspirina? Serve para nada aspirina, né? O chefe da sinagoga ficou furioso. Se fosse a doutora Nádia, dá logo uma injeção de morfina nele, para ele se acalmar. Porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. Mas que besteira. Só porque era dia de sábado, não podia fazer cura. Seguir a lei ao pé da letra, né? Tem gente ainda hoje que segue a lei ao pé da letra. Não é a lei que salva, não. Nem você dizer, porque às vezes eu escuto: eu nunca matei, nunca roubei, e sim, daí? Quer dizer que está no céu? Não. Não mate, não roube, não faça nada errado, mas a salvação é graça de Deus. Paulo vai dizer em Romanos, né? Ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. Pois bem, Jesus pode fazer não? Tomando a palavra, começou a dizer à multidão, o tal do chefe lá, né? Não é chefe, não é nada. Existem 6 dias para trabalhar. Exatamente o que está no livro do Gênesis, que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Ele está lendo o Gênesis ao pé da letra. Vinde então nesses dias para ser curado. Domingo a sexta pode ser curado, sábado não pode. Mas não em dia de sábado. Oi, coitado, né? O Senhor lhe respondeu. Eu gosto muito da resposta do nosso Senhor. Não vou gritar porque eu estou sem força. Estou parecendo que hoje estou na crise de novo da coluna, que engoli um cabo de vassoura. A mulher encurvada, eu estou com um cabo de vassoura dentro da coluna. O Senhor lhe disse: hipócritas. Hipócrita quer dizer falso, mentiroso. Nosso Senhor fala, meu povo. Por que a gente tem medo de falar? Se estiver diante de um hipócrita, diga na venta do cara. Pronto, Nosso Senhor dizia. E a gente morre de medo de dizer as coisas. Medo de quê? E era um chefe lá, né? Hipócritas, botou no plural ainda, não só ele, chamou de hipócrita tudinho que estava lá. Se fosse no cearense, né? Banho de mentiroso, vagabundo, né? Se fosse aqui no Ceará era assim, né? Hipócritas. Cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar de beber, mesmo que seja dia de sábado. Não podia soltar não, porque isso era considerado um trabalho. Se é dia de sábado não pode fazer nada, se você tem um jumento, um boi, se estava preso, deixar preso. Se soltasse, era um trabalho, a lei diz.
Então eles não deixavam curar, mas soltavam o boi e o jumento. Se caía um animal dentro do poço, eles tiravam para o animal não morrer. Era hipócrita. Mandava não fazer e fazia. Dá para entender a hipocrisia deles ou não? Sim ou não? Sim é assim, não é assim. Sim ou não? Ah, tá certo. Então vocês são um bando de hipócritas, vocês. E você também, seu chefezinho aí. Mesmo que seja dia de sábado, aí ele continua. Essa filha de Abraão, da lei judaica, que Satanás amarrou durante 18 anos, aqui era a cura física e a expulsão do demônio. Volto a dizer, nem toda doença é do demônio. Se você analisar assim de maneira genérica, tudo do mal é do demônio mesmo. Nesse sentido é. A morte entrou no mundo por causa do pecado original. Então, todo mal que existe, nesse sentido você pode entender. Inclusive a doença física, qualquer doença, é consequência do pecado? É. Então é consequência de Satanás, porque o Satanás tentou a Eva lá, ela caiu. E o Adão também caiu. Nesse sentido, inclusive, esse vírus daí é consequência do pecado? É. E mais ainda, né? Porque a humanidade hoje está se entregando ao Satanás direto aí. Aí é que vem corre mesmo. Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão? Certamente. E que ela vai ficar assim para o resto da vida? Até porque Satanás, diante de nosso Senhor, não tem poder nenhum. Ele nem tem poder nenhum com quem está com o nosso Senhor. Macumba, espiritismo, se alguém está na graça de Deus, não pega não. Agora, se estiver longe de Deus, pega. Pega porque o mal existe. E essas coisas é tudo de Satanás. Não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Certamente. Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus. Ficaram todo mundo envergonhado, né? Vocês tiram o jumento do poço, vocês desamarram o jumento e vem dizer que não pode curar? Então quer dizer que o jumento é mais importante que a mulher? O boi é mais importante do que curar a mulher? É coisa mais sem lógica. E a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Quer dizer, o judeu lá, o fariseu, o chefe do sacerdote, era contra Nosso Senhor, mas a multidão era a favor dele, né? Aí a multidão seguia Nosso Senhor, eles ficaram com raiva e mataram Nosso Senhor. Primeira leitura da carta aos Romanos. Continuamos lendo a carta aí essa semana todinha. Paulo fala: irmãos, temos uma dívida, não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Vai falar da carne e do Espírito. Viver segundo a carne, viver segundo o Espírito. Viver segundo a carne é viver segundo a lei de Deus. Lei de Deus, não aquela do Antigo Testamento. Lei de Deus que é Cristo. É o sacramento, é a vida sacramental na Igreja Católica. A vida da graça hoje é essa. Oração, confissão, adoração, missa, os sacramentos. Batismo, primeira comunhão, Eucaristia, crisma, sacerdócio, unção e matrimônio. Quem vive assim, não tem medo de nada não. Vive segundo o Espírito. Quem não vive, segundo a carne. E hoje está cada vez mais fácil ver quem é do Espírito e quem é da carne, né? Porque o pecado aí está pegando fogo, toda hora, todo instante, né? Tanto na rua, que é muito fácil ver essa agitação aí, aqui é bem fácil, você vê a agitação desse povo na rua, né? Quanto nas internet, né? Entrando no celular aí. Doido para sair do YouTube para procurar outro local para botar o nosso vídeo. Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis. Quem vive segundo a carne, quem vive no pecado, morre. Ou pecado venial, ou pecado mortal, morre. Se morrer em pecado mortal e não se arrepende, inferno, morte eterna. Se tiver pecado, se arrepender, não vai para o inferno, vai para o céu. Se não pagou aqui, vai para o purgatório. Mas se morrer no pecado mortal, não se arrepender, vai para o inferno. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, pecado, então vivereis. Quem mata a carne, o pecado, vive. Quem se deixa levar pela carne, pelo pecado, morre. Pronto. O mundo, o que o mundo chama de vida é morte, e o que chama de morte é vida, né? Às vezes a pessoa quer seguir a lei de Deus, é criticado no colégio, na faculdade, no emprego, todo canto. Porque o mundo troca, o que ele chama de vida, essa vida idiota aí que eles vivem, é morte, está conduzindo eles à morte. E aquele que vive em oração, penitência, né? Essa é a vida, confissão, missa, caridade, a vida é essa.
todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. No Evangelho tinha o Espírito do cão. E também tinha o Espírito de Deus, né? Porque Jesus, ele é um com o Espírito de Deus. Esses são filhos de Deus, né? Então, se eu estou me deixando conduzir pelo Espírito de Deus, sou filho de Deus. Às vezes o Espírito nos conduz para a tentação. Jesus, Mateus 4, foi conduzido para a tentação, para o deserto, para ser tentado, para vencer a tentação. Se eu fizer o que ele fez lá em Mateus 4, né? Ficar rezando, lendo a palavra de Deus, recitando, eu não vou cair. Eu vou vencer. Então, se eu estou com Jesus, eu consigo vencer a tentação, certamente. Se eu não estou, vai cair. Não tem nem conversa. De fato, vós não recebestes um espírito de escravo. Eu não sou escravo, nem você. Para recair no medo. A maioria vive com medo. Para viver com medo é melhor não viver, é melhor morrer. Aqui é a palavra que está dizendo. Eu não fui criado para ter medo. Fui criado para viver. Não sou escravo. Né? Quem tem medo é porque é escravo. Escravo de quem? Do medo. Tem gente que morre de medo, a vida toda morre de medo. Faz nada porque morre de medo. Medo de falar, medo de viver, Para que esse medo? Mas recebeste um espírito de filho adotivo. Eu sou um filho adotivo, no qual todos nós clamamos Abá, ó Pai. Abá é uma palavra aramaica. Quer dizer, não é só ó Pai, não. Pode ser também, é um vocativo. Pode ser também pai com familiaridade, com intimidade. É um pai que a gente gosta muito. Aí chama Abá. Mas é um vocativo. Em hebraico não é Abá. Em hebraico seria Ab, ou Ave. É parecido. Então, eu sou filho adotivo, eu chamo a Deus de meu pai, né? E o próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. Eu chamo a Deus de pai. Eu tenho a Deus como pai. Se eu sou filho adotivo, eu sou irmão de Jesus. E ainda tenho o Espírito. Então, eu tenho, na verdade, a Trindade Santa. Então, eu com a Trindade Santa, eu vou ter medo de quê? O mundo quem tem? O Satanás. Né? Mas eu tenho o Pai, eu tenho o Filho e eu tenho o Espírito Santo. É o meu Pai que me dá o Espírito dele. E se eu sou filho dele, eu sou irmão de Jesus. Então, acabou. Eu vou ter medo de quê? O próprio Espírito se une ao nosso Espírito, o meu Espírito está unido ao Espírito Santo, para nos atestar que somos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus. Né? Se alguém vier tratar a gente mal, olhe para ele e diga, eu sou filho de Deus. Aí se for humilhado, se quiser humilhar, eu sou filho de Deus. Meu pai é o dono do mundo, dono de tudo. E se somos filhos, somos também herdeiros. Sou herdeiro, eu vou ganhar, se eu sou herdeiro, eu tenho uma herança. Qual é a herança? A vida eterna. Além de ter Deus por Pai, ter Jesus por irmão, ter o Espírito Santo, ainda vou ganhar a vida eterna. 4 coisas. Ainda tenho uma mãe, né? Que é que me leva a Deus. Eu vou ter medo de quê, meu Deus do céu? De macumba, de espiritismo, da morte, da doença? Leia Romanos 8. Quem vai me separar de Deus, desse Deus? A doença, a tribulação, a fome, a nudez, perigo, espada. Manda. Já sou vencedor. Quer dizer, mande não, meu Senhor, estou todo doido aqui, mandar mais coisa aí, né? Somos herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. Eu sou co-herdeiro de Cristo, sou irmão de Cristo. Aí termina o que eu estava dizendo esses dias, disse ontem e hoje. Se realmente sofremos com Ele, está passando a dificuldade de saúde, de fé, se a gente sofre com Cristo, nós seremos glorificados com Ele. Então, o sofrimento pode ser uma glória para a gente, né? Quando? Quando eu aceito. Continuo na oração, na adoração, na missa, na vida, na penitência, na caridade para com os pobres, né? Se eu continuo, se eu aceito o sofrimento fazendo isso, eu vou ser glorificado. E recebo uma glória aqui, e recebo a glória depois daqui. Então, volta que eu tenho dito esses dias, né? Uma doença que Jesus não cura, seja qual for, se a gente aceita, né, e não, você está toda hora pedindo cura, não. Diga a ele, se tu queres, cura, se não quer, não cura, acabou. Vale mais do que uma cura aí que me afaste de Nosso Senhor, depois eu esqueço. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Mãe Maria Santíssima.